Nós celebramos hoje o quarto e último domingo do tempo do Advento. O ciclo do Advento está se completando. Nós entramos na última semana. Última semana para nós nos prepararmos para o Natal do Senhor. E a liturgia deste quarto domingo nos falam de sinais, nos fala de anúncio. Quais são os sinais que nós temos de que Jesus está perto de nós, próximo para a sua encarnação no meio de nós? A liturgia traz alguns desses sinais, que é para nós não esquecermos deste tempo especial de preparação. Dentre eles, a coroa do Advento, que hoje se completou no acendimento das velas, que lembram a nossa expectativa e a nossa vigilância. A cada domingo nós acendemos uma dessas velas até ela se completar, a coroa ficar completa. Então é sinal de que ele já está muito perto de nós. Temos a cor roxa, que lembra que é um tempo de revisão de vida, de penitência, de fazermos uma limpeza no nosso coração, para que Jesus chegue nele e encontre um coração limpo, um coração preparado, uma verdadeira manjedoura, no sentido da simplicidade, da humildade, da pureza, um coração sem vaidades, sem arrogâncias, sem orgulho, sem maldades. Temos o presépio, que lembra com a manjedoura vazia, mas à sua volta José e Maria, esperando a chegada do menino Deus. Esses são alguns dos símbolos externos que nós temos que lembram que Jesus está próximo. Alguns sinais. Mas também temos sinais teológicos. Esses devem partir de dentro de nós. Nossas boas ações, neste tempo, é tempo de estarmos com um coração sensibilizado, de ajudar o nosso semelhante, de fazer algo de bom, e que essa bondade perdure para o ano todo, não só nesse período de preparação para o Natal. E a liturgia da palavra nos falam de sinais, e percebendo esses sinais, nos convida para o anúncio. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, fala de um sinal que veio das alturas dos céus e das profundezas da terra. Qual é esse sinal? Esse sinal era Maria, a virgem que daria à luz, muito em breve, ao Filho de Deus. Maria é o símbolo mais evidente do Advento. Ela nos lembra que nesse período, todos nós deveríamos estarmos grávidos dessa presença de Deus que nós estamos gestando, gerando dentro de nós. Por isso, no meio daquele tronco que simboliza a coroa do Advento, nós temos a imagem de Maria grávida, à espera do menino Deus. Esse anúncio que Deus dá a Acás, dizendo a ele que daria a ele o maior de todos os sinais de que Deus estava com aquele povo, de que Deus está com a humanidade e de que Deus está conosco. Por isso, a virgem que daria à luz, daria também o nome ao seu filho de Emanuel. Esse nome tem como significado Deus conosco. Deus está conosco. Não há sombras de dúvidas de que Deus está conosco. Ele escolheu a humanidade, elegeu-a e veio no meio de nós
para que nós pudéssemos conhecê-lo. Este sinal dado a Acaz deve estar vivo no meio de nós e possamos percebê-lo e testemunhá-lo. É o que mostra a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Nessa segunda leitura, Paulo se apresenta aos romanos como o escolhido de Deus para anunciá-lo. O escolhido, o chamado para anunciar não só aos povos romanos, mas a todos aqueles por onde ele passou formando comunidades, que ele foi escolhido e ungido para ser esse anunciador. Paulo, nessa segunda leitura, nos dá um profundo recado para nós. Se nós cremos que Deus está conosco, que Deus virá fazer morada entre nós, e que é isso que nós celebramos no Natal, nós devemos, a exemplo de Paulo, sermos também anunciadores dessa presença de Deus conosco. Ter Deus conosco significa que nós temos posturas correlatas, correspondentes àquilo que Deus pede de nós. Não tem sentido dizer que Deus está conosco, que Deus está na minha vida, que eu tenho Jesus no meu coração, se os meus atos ou as minhas palavras mostram o contrário. Se eu tenho Deus comigo, se Deus está conosco, o nosso procedimento deve mostrar isso. Não precisamos fazer isso com palavras, porque palavras são fáceis de serem proferidas. Qualquer um pode ter um bom discurso, podem ter bons argumentos para falar de Deus, pode ter discursos inflamados, eloquentes sobre Deus, como fazem teólogos, mas mostrar que Deus está na nossa vida é com atos. São os nossos atos que revelam se temos ou não Deus conosco, se o Emanuel, esse Deus conosco, está de fato conosco. Nossas ações revelarão isso, diz São Paulo nesta segunda leitura aos Romanos. E isso é um grande desafio, porque às vezes as circunstâncias, as situações que nos cercam, nos levam a ter atitudes que não são agradáveis a Deus. O próprio José, no texto do Evangelho de hoje, ia ter uma atitude que não era agradável a Deus. Quando ele soube que Maria, sua noiva, prometida em casamento, estava grávida, mas o filho não era dele, ele pensou, homem justo que era, em abandoná-la em silêncio. Foi a atitude mais correta e sensata que ele encontrou, porque naquele tempo, uma mulher que ficasse grávida, sem ser casada, ela era apedrejada em praça pública, era tida como uma prostituta, e aí as prostitutas eram apedrejadas publicamente. José ficou com muito medo de que isso pudesse ocorrer com Maria, quando a comunidade soubesse que ela estava grávida. E justo que era, pensou, eu não vou dizer isso para ninguém, vou me retirar em silêncio. Mas essa não era a vontade de Deus. E aí então Deus vai fazer com que o mesmo anjo que anunciou a Maria que o seu filho era filho de Deus, vai também agora se apresentar a José em sonho e dizer para ele receber Maria como sua esposa, porque o filho que ela esperava era dele, de Deus,
pela ação do Espírito Santo. Só alguém de muita fé, alguém justo, poderia acreditar e assumir esse grande compromisso da paternidade humana de Jesus. José, então, quando acorda, relembra o sonho, revive tudo aquilo que o anjo lhe disse, e ele toma a firme decisão de assumir Maria como sua esposa. O sim de José confirmou a sua fé, confirmou sua fidelidade a Deus, confirmou sua justiça e possibilitou que Jesus, o Emanuel, estivesse de fato conosco, que Deus estivesse de fato conosco. Por isso José tem uma importância tão grande na história da salvação e na história da igreja. Ele é patrono universal da igreja, porque o seu sim fez toda a diferença na história da humanidade e na história da salvação. E José então tem esse destaque para nós nesse tempo do advento, que nós possamos também ter o mesmo discernimento de José nesses dias que antecedem o Natal do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo conosco, à nossa volta, no nosso interior ou na nossa família, mas se nós confiarmos plenamente em Deus, nós vamos também dar nosso sim a Deus. E esse sim fará com que Jesus nasça no nosso coração. O nosso sim a Deus deve ser similar ao sim de Maria, ao sim de José. E assim, com este sim, nós vamos poder possibilitar que Jesus nasça no nosso coração. Que o Natal não seja apenas uma festa social, reunião de família, reunião de amigos, com mesa cheia, mas com coração vazio. Que nós possamos fazer com que o Natal aconteça na nossa vida. E o Natal só vai acontecer se nós mudarmos nossa postura, nosso procedimento e fazê-los coincidentes ao procedimento de Deus. Ou então ao procedimento de Maria e de José. Fazer com que Jesus nasça, cresça e apareça na nossa vida pelos nossos atos, mas também pela nossa palavra, pelo nosso jeito de ser. É o que nos pede a liturgia deste quarto domingo do tempo do Advento. E que daqui a poucos dias nós possamos celebrar verdadeiramente o Natal do Senhor.